Bom, gente, vamos lá. Na divulgação de hoje temos duas situações diferentes da que a gente vinha apresentando, né? Estamos aqui com o Jussânio, com o Adalto, que é o administrador do Riacho Fundo. De diferente, a gente não tem hoje a presença aqui da Iraci e da Mônica, né, que elas estão participando de uma atividade lá no Rio de Janeiro, né, do IBGE, da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios. Então, a nossa apresentadora não está aqui, né, então a gente não vai ter aquela apresentação que ela normalmente faz. Então, eu vou apresentar alguns destaques aqui do Riacho Fundo, né, e o Jussânio depois vai tecer aqui algumas considerações do Riacho com outras regiões já divulgadas sobre alguns aspectos. E também, hoje, a gente teve um contratempo, parece que teve alguns episódios aí acontecendo na cidade, e não temos aqui a imprensa, em particular o Correio Brasiliense, o Jornal de Brasília, né, que são os jornais que acompanham, mas eles já comunicaram que vão, posteriormente, as pessoas, os jornais estão envolvidos em outras pautas, mas posteriormente eles vêm aqui, né, captar os dados da pesquisa. Então, o que a gente tem mais tarde um link lá, a TV Globo vai divulgar, né, a pesquisa no jornal da hora do almoço, né, então o Jussânio e o Adalto vão estar lá no link em Riacho Fundo. Então, vamos em frente. O Riacho Fundo, né, acho que isso aí que é o importante, eu estava comentando aqui com o Adalto, né, os dados do Riacho Fundo realmente são impressionantes, em termos de, num curto período de tempo, 2 anos, não em termos de crescimento, porque o Riacho Fundo é uma região pequena, né? A população cresce de 35.200 para 37.300, 2.000 pessoas, muito embora em termos relativos seja significativo, mas principalmente em termos de qualidade de vida, né? De poder de consumo, são os dados realmente muito, muito interessantes, né? Eu vou passar alguns deles aqui. Em termos de infraestrutura, né, praticamente 100% dos domicílios, rede de água, energia elétrica, exceto o esgoto, né, deve ser alguma questão localizada, o esgoto chega a 90% dos domicílios, né, então temos ainda em torno de 10%, né, algo em torno aí no total são um pouco mais de 10 mil domicílios, então em torno de 1.000 domicílios que ainda não estão ligados à rede geral. Tem uma situação de regularização bastante boa para o contexto do DF, 86% dos imóveis estão regularizados, né, apenas 14% numa situação de não legalizado, né, ou invasão, ou assentamento. A gente sabe que no DF a média é em torno de superior a 30%, né, então um percentual bom. Tem um bom nível de arborização, né, quase um quarto dos logradouros, né, tem arborização. A população feminina, né, ela é um dos maiores percentuais do Distrito Federal, quase 55% da população lá é de mulheres. É isso mesmo, administrador? Mas o percentual lá é um dos maiores, né? A faixa etária não apresenta nenhuma grande oscilação, né, e aí ele está mais afeito a um perfil de cidade de renda média, né, aumentando muito a população idosa e decrescendo a população de crianças. A naturalidade predomina mineiros e goianos, né, em termos de unidade localizada, né, 18% mineiros e 16% goianos, mas se somarmos os estados do Nordeste, aí é um amplo predomínio de nordestinos. O que a gente tem observado em outras regiões também, em relação à religião, tem caído o percentual de católicos, caiu de 62,8% para 57,2%, e sobe o de evangélicos, de 29,2% para 32,1%, e de sem religião, de 3,9% para 5,5%. A escolaridade realmente tem uma evolução importante, né? No ensino médio, de 25,5% para 27,5%, no superior incompleto, de 8,5% para 10,6%, e no superior completo, de 9,1% para 13,6%. Ou seja, mais de 24%, quase um quarto, né, tem nível superior, né, ou está, né, em vias
ter o seu grau, sua graduação, né? Mostrando que o Riacho Fundo, né, tem uma relação muito de dependência com Taguatinga, né, pela proximidade. Então, das regiões pesquisadas, é aquela que tem o menor percentual de estudante na própria região, 56,7%. 17,7% estuda em Taguatinga, 14% no plano piloto, né? Então, percentual, e 6% no Núcleo Bandeirante. Então, boa parte dos estudantes, eu imagino que Taguatinga e plano piloto é pessoal de nível superior, né? Que acaba indo para essas duas regiões. Tem um bom percentual de acesso a equipamento, né, cultural. A gente tem falado isso sistematicamente aqui das outras regiões, né, percentuais em torno de 2%, 3%, lá quase 50%, né, frequenta cinema, teatro 12%, biblioteca 8,5%, museu 5,5%, percentuais bem acima das outras regiões, show 15%, percentual importante, né, em termos de hábito de leitura, frequência em parques, né, 16%. Então, assim, são percentuais muito, muito acima, né, do que a gente observa nas regiões, em particular das de baixa renda. Prática de esporte, 26,5%. Né? Em relação à violência, também revela um percentual baixo, apenas 4,8% declararam ter sofrido algum ato de violência. Em relação ao trabalho, a maior parte está na atividade comercial, 26%, e na administração pública, um percentual alto, 21,3%. 48,5% desses têm carteira assinada, né, mais o que está no serviço público, em torno de 20%, então tem um grau de formalização aí perto de 70%, né, que é muito, muito alto também. A Previdência teve um aumento, né, a adesão à Previdência, de 32% para 40%, é um dado importante. Agora, mais uma vez, revelando essa pouca autonomia em termos de desenvolvimento econômico, né, o percentual de pessoas que moram e trabalham no Riacho Fundo, que já era baixo, 26,2%, caiu um pouquinho, 25,5%. Né, subiu o número de pessoas, moradores que trabalham no Riacho Fundo, de 4.000 para 4.450, mas não acompanhou o aumento, né, do número de trabalhadores. Então, cresceu o número de pessoas, aí é diferente do que está acontecendo em outras regiões. No Gama, o número de percentual de moradores do Gama que trabalham no plano piloto caiu, o Recanto das Emas caiu, o Samambaia caiu. Riacho Fundo, se não me engano, das 8 que a gente divulgou, é a primeira que tem, né, um aumento do percentual de trabalhadores no plano e em outras regiões, né, como Taguatinga e Núcleo Bandeirante. Um dado que é surpreendente é da renda, né, tem uma elevação muito grande. A renda per capita ela passa de 850 para 1.330, ou seja, de 1,5 salário mínimo para quase 2, e a domiciliar de 3.270 para 4.050, ou seja, aquilo que eu falei, ascendeu o patamar, subiu de patamar, né, subiu de status entre as regiões do DF, passou para o grupo ali de renda média alta. Coerentemente com isso, né, cai o número de famílias com renda de até um salário mínimo, de 1 a 2. Né? Então, nesses dois grupos, até 2 salários mínimos, cai de 24% para 19,5%. Em compensação, acima de 10 salários, passa de 16,8% para 19,2%. Né? Então, sintoma dessa elevação do nível de vida. E também expresso na posse de diversos bens, né? Automóvel, 61% vai para 67%, dos quais 20% praticamente tem dois veículos. Máquina de lavar roupa de 71% para 87%. Notebook, né, de 19% para 47%, né, quase que triplica. O acesso à banda larga é de 50% para 71%, isso é indicador de cidade, né, de renda média mesmo. TV por assinatura de 12,4% para 45%, isso não é gato não, né? É renda mesmo que explica isso. É renda. Agora, mais uma vez, né, revelando essa dependência de Taguatinga e do plano,
diferentemente das outras regiões, né, em termos de local de compra, a gente observa que, com exceção de alimentação, onde 87% compra na própria região, e aí um percentual pequeno em Taguatinga, 6% e tal, mas nos demais, roupas e calçados, eletrodomésticos, né, aí o percentual no Riacho Fundo oscila ali entre 60% e 70%, e a gente vai ver que, em eletrodoméstico, 25% faz as compras em Taguatinga e quase 7% do plano. Acesso a lazer e cultura, 58% no Riacho, mas 19% em Taguatinga, 18% no plano. Então, são percentuais muito elevados, né, muito acima das outras regiões. Para finalizar, na área de saúde, 23% há 2 anos atrás tinha um plano de saúde privado e passou para 37%. Também é um serviço que a gente reputa como indicador de ascensão social. O acesso a discussão que a gente faz, né, do que define classe média, né, com certeza, o plano de saúde privado está entre esses indicadores. 60% faz uso do hospital público, mais uma vez, apenas 13% no próprio Riacho, onde é que as pessoas procuram o plano piloto, né, para atendimento privado de saúde, né, 46%, Taguatinga, 16%, Núcleo Bandeirante, 10%, e o Guará também, com 8%. Então, a maioria procura outras regiões para os serviços de saúde. Um dado que surpreendeu é que as mulheres responsáveis por domicílio, que era um percentual elevado lá no Riacho Fundo, 36,4%, caiu para 32,3%. Né? E entre os responsáveis por domicílio, melhorou muito, né, a escolaridade. Quem tem ensino médio completo de 33% passou para 35,4%, e quem tinha nível superior, de completo ou incompleto, passou de 13,7% para 24,6%. E, né, a renda dos responsáveis por domicílio, que passa de 1.760 para 2.708, ou seja, de 3,2 salários para 4. Quando tem esse aumento, em termos de salário mínimo, né, é que o aumento foi muito forte, porque como o salário mínimo tem tido uma valorização real, que a gente tem observado em muitos casos, é o aumento da renda nominal, mas em termos de salário mínimo até uma queda. No caso de Riacho Fundo, tem uma queda expressiva, inclusive, né, em salários mínimos. Então é isso, né, são vários indicadores. Eu até comentei agora com o editor de cidade lá do Correio Brasiliense, lamentando, né, que ele não possa, o repórter estar aqui, porque eu diria que entre, né, todas as regiões já pesquisadas, o Riacho Fundo é a que mais surpreende em termos de evolução, né, dos indicadores de renda, de qualidade de vida, o que é importante, né, que seja divulgado, mas ele garantiu que a pessoa, né, vai vir aqui, vai pegar todas as informações, mas eu acho assim que é positivo a gente ver uma cidade que nasceu cheia de complicação, né, a origem do Riacho Fundo, como de várias outras dessas cidades, tinha uma situação, né, muito precária, e hoje tem praticamente 100%, né, dos serviços universalizados, e indicadores de qualidade de vida muito bons, né, de renda, de acesso a determinados bens, e é com muita satisfação, né, que num prazo tão curto, de 2 anos, a gente observe essa evolução da região administrativa do Riacho Fundo. Eu vou aqui, então, passar para o Jussânio, que vai, né, fazer algumas considerações em relação, comparativas, né, em relação às outras RAs. Depois a gente passa aqui para o Adalto, e como não temos aqui nenhum órgão nesse momento, órgão de imprensa, então a gente abre para o debate com o pessoal. Bom dia a todos. Bom dia ao administrador do Riacho Fundo, Adalto. Realmente, o Júlio fez uma análise, um comentário sobre os resultados da pesquisa da PIDAD em Riacho Fundo, que realmente surpreendeu pela evolução. E essa é a 7ª região administrativa que
que a gente divulga os resultados em 2013, e na medida que a gente avança na divulgação das RAs, a gente vai entendendo melhor algumas dinâmicas sociais e econômicas no contexto do Distrito Federal, no contexto da mobilidade, no contexto dos avanços demográficos e econômicos. E o Riacho Fundo, ele traz resultados assim surpreendentes quando a gente compara a PIDAD 2013 com a PIDAD 2011. É uma cidade que a população, nesses 2 anos, tem um crescimento de 21%, né? O índice... Não, deixa eu ver aqui. 6%, não? O número médio de pessoas por domicílios cai, a exemplo também de Braslândia, foram as 2 RAs em que caiu o número médio de pessoas por domicílio, aumenta o percentual de naturais do Distrito Federal residentes, reduz substancialmente o analfabetismo, né? Essa redução do analfabetismo ela ocorre em Planaltina, ocorreu em Samambaia, em Santa Maria e no Gama, e o índice de redução de analfabetismo em Riacho Fundo se equipara a Samambaia. Tem uma redução também substancial dos empregados sem carteira assinada. Isso aí demonstra uma redução da precarização do trabalho na RA. E a questão da renda, como o Júlio salientou, ela tem uma evolução tanto na renda domiciliar média nominal quanto na renda per capita. Um dado também que, quando comparado às demais RAs, é que já divulgadas, uma parcela considerável da população declarava nas demais regiões administrativas problemas nas cercanias, e a maioria delas com problema de lixo, né? A gente observa que esses problemas relacionados à erosão, a lixo, nas cercanias, foram muito pouco, um percentual muito reduzido de população que afirmou vivenciar esse problema. E a questão também da segurança pública. O percentual da população que declarou ter sofrido algum tipo de violência em Riacho Fundo é bem reduzido. Só perde para Braslândia. O Braslândia foi menor ainda. No caso do Riacho Fundo, a questão relacionada à violência foi 4,8% da população e Braslândia foi 3,59%. As demais tiveram um percentual acima de 6%. 6% no Gama, 6,49%, Planaltina 14% no Recanto das Emas, 11,08% em Samambaia, Santa Maria 9,33%. Então, com relação à violência, também é uma cidade que apresentou resultados salutares. Então, e a questão do ensino superior, esse aumento substancial da população que declarou ter concluído o ensino superior. Todo esse contexto que relacionado à renda, relacionado à escolaridade, eu acho que associa também a um melhor conforto para o próprio administrador
na questão de conduzir a cidade. Acho que não é à toa que essa questão dos problemas, principalmente relacionada a entulhos, que isso aí tem muito a ver com cultura também, na questão cultural, o perfil da população, principalmente com relação à escolaridade, traz esse reflexo de bons indicadores nessa questão da educação da população. Uma população, como o Júlio salientou, bem arborizada. Eu frequento muito a administração, eu vejo ali que aquela avenida comercial tem uma dinâmica muito forte, uma movimentação, e isso tem relação com o poder aquisitivo, uma região que sai de uma classificação de renda média baixa e já assume a condição de renda média alta, e com uma população reduzida. Quer dizer, o próprio administrador salientava, conversando, que a Riacho Fundo 1 não tem assim, horizontes de crescimento, pelo menos horizontal. Pode até ser que numa vertical a gente possa ter alternativas ou situações de crescimento da sua população. Mas certamente é uma RA que chamou a atenção pelos resultados, não só pela comparação com as RAs já divulgadas, mas pelos resultados comparativos em relação a 2011. Obrigado, Gissânio. Antes de passar aqui para o Adalto, eu vou ter que cumprir um rito aqui, né? Porque se a Iraci estivesse aqui, ela teria feito isso, e eu não... né? Para manter aqui a tradição. Então, como ela sempre apresenta de forma provocativa a preferência dos times de futebol aqui na região administrativa, então eu vou ter que fazer aqui essa apresentação. Em primeiro lugar, qual é o seu time, administrador? Gama. Então, em primeiro lugar, o Flamengo com 45,2%. Em segundo lugar, o Vasco, com 12,2%. Tem um detalhe importante. Pela primeira vez, o Flamengo já caiu dos 50%, ou seja, queda livre. Tá certo? Corinthians, 9,3%. Botafogo, em quarto lugar. Cadê o Gerson aí, os botafoguenses? 6,9% em quarto lugar. Superando o São Paulo, com 5,9%. Fluminense, 5,3%. E o Atlético Mineiro superando o Cruzeiro com 3,5%. O Cruzeiro ficou em oitavo com 2,8%. Entre os times locais, viu, Adalto, aí tem uma má notícia. Má notícia. O Brasiliense lá no Riacho Fundo com 56,5% e o Gama com 8,7%. Tomou uma surra. Meio duvidoso, hein? O Gama perdeu no Riacho Fundo. É Taguatinga, né? Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa aqui em nome do presidente Júlio. E o presidente, como o senhor sabe, a gente está nessa missão. Eu estava conversando com os colegas aqui no início. Nós viemos da iniciativa privada e tem 2 anos e 6 meses, 2 anos e 5 meses que eu estou nessa missão de gestão pública. Tenho passado algumas decepções e também muitas alegrias, porque a gente vai aprendendo a fazer a gestão pública também. E, como o senhor sabe, nós já tivemos aqui em 2011, também fazendo lá pelo Gama, que eu fui administrador do Gama em 2011, 2012 tive que mais um desafio de administrar o CIA, e agora o governador me pediu para mim a gente dar mais essa contribuição com o governo lá na cidade do Riacho Fundo. E aí, presidente, encontramos uma cidade realmente muito fácil de administrar, porque é uma cidade pequena, uma cidade que a sua poligonal ela não tem como realmente crescer. A cidade do lado leste, ela se encontra logo o Bandeirante, Parkway, do lado da região sul, logo o Riacho Fundo 2, com o parque, e o lado oeste, próximo a Samambaia, e o norte, logo Águas Claras, junto com Taguatinga. Então, é uma cidade muito pequena, eu até costumo dizer que o Riacho Fundo é um grande condomínio
horizontal, né? Nem vertical, porque lá eu acho que é o lugar que a gente morar mesmo, porque não tem como fazer grandes prédios, como lá na nossa cidade querida do Gama. Tem já prédios que eu nunca imaginaria que construía prédios de 30 andares, 27 andares no Gama. Sou filho praticamente do Gama, mas o Riacho foi, acho que, privilegiado até nesse sentido, porque lá, devido às rotas de aviões, que vocês que já descem, lá não tem como construir prédios muito altos. O máximo lá são 6 pavimentos. Então, eu acho que o Riacho ganhou com isso. E na pesquisa, presidente, o senhor tem falado aí que as pessoas estudam fora, geralmente em Taguatinga e Bandeirante. Então, Taguatinga, porque estamos logo próximo à Católica, né, e tem várias faculdades particulares em Taguatinga, e a cidade do Riacho Fundo ainda não tem uma faculdade para que a comunidade estude por lá. E a questão também do estudo que foram feito, que as pessoas estudam fora Bandeirantes, é porque nós chegamos lá na gestão e tinha escola ainda de amianto, então tem uma escola lá, classe 1, que a escola era feita de amianto, e essa escola hoje está interditada, e os alunos, nós estamos pegando esses alunos todo dia em frente à escola, levando para o Bandeirante, para o Caique, para outras escolas próximas à cidade do Riacho Fundo. Então, eu acho que essa pesquisa também, que a pesquisa ela é muito correta e bate em cima, porque nós temos uma escola enorme fechada hoje, que vai começar agora em julho a demolição da escola e construir uma nova escola. E vejo que também na próxima pesquisa, o Riacho vai melhorar muito mais ainda, porque é uma cidade que eu, como sou gamense de coração, e falei que sou time do Gama, e é verdadeiro, porque, só para falar com os senhores, que até os 14 anos eu não conhecia nem televisão, nem sequer iluminação pública, então eu não sabia que tinha Flamengo, nem Vasco, nem ninguém, né? Então cheguei no Gama, lá me apaixonei, lá que eu construía, o time de coração é o Gama. Então, falando a questão do esgoto, por que não está 100% ligado na rede? Porque nós temos um setor chamado Sucupira, que ainda é uma cidade, uma área que tem, só o Sucupira tem em torno de 15 mil moradores, dentro da região do Riacho Fundo, que é como se fosse um bairro do Riacho Fundo. E essa bairro Sucupira ainda é passível de regularização. Então, nós temos água potável, tem iluminação pública, mas a rede de esgoto ainda não tivemos condição de fazer, porque se fazer tem que depois quebrar o asfalto e tudo, enfim, para ligar. Tem algumas partes que têm uma ligação, mas a maior parte não existe. Então, vê que as pesquisas estão dentro isso. Então, são lá na região do Sucupira. E tem alguma ação para sentido de... nós estamos no processo de regularização do bairro para que venham os investimentos, presidente. Então, eu espero que no próximo ano, ele já está bem avançado, junto à CODAB, porque é uma realidade, o setor Sucupira, mais ou menos de 15 a 17 mil pessoas que devem morar por lá, porque é muito grande e realmente, e é lá interessante, é um local que é misto. Lá tem casas muito grandes e tem lotes pequenininhos, porque aí vocês sabem, nessa grande especulação imobiliária, os gananciosos de vender imóvel, às vezes o cara começou a vender um terreno de 1.000 metros, depois viu que ele ia ganhar mais, ele passou a 600, depois 300 e depois 200. Então, lá é uma cidade que ela não é compacta, de lotes de 500, 800 metros. Então, tem lotes de todo tamanho, tem chácaras divididas em lotes de vários tamanhos. Então, é uma cidade que eu acho que, de um lado, fica até bom, porque você está misturando ali, você consegue conviver com as pessoas, interagem mais, mesmo... Só que tem lugar que, ontem mesmo, eu visitando lá o setor Sucupira, é muito lamentável a gente falar isso aqui, presidente. Nós vamos ter, tem lugar que, mais de uma vez, os gananciosos do poder de fazer o parcelamento irregular do solo, fizeram uma rua lá que, no mínimo, a rua não... tem vários lugares que a rua tem 5 metros, então não tem como o caminhão do lixo e buscar o lixo até a casa do morador. É um local muito difícil, porque não tem como fazer a curva, o caminhão, a manobra, o caminhão não tem como. Também o ônibus escolar também não vai poder passar. É lamentável, já está construído,
e a gente não tem como demolir isso ou quebrar as casas para ampliar a rua. Então, é triste, porque quando se faz uma coisa sem planejamento, o final é isso, né? Alguém vai ter que pagar a conta durante a vida inteira, porque não tem como mesmo mudar essa história. A questão também do comércio, que o senhor falou que compra muito fora do Riacho Fundo. A cidade, o senhor vê que tem uma avenida comercial muito forte, mas também não planejaram a questão do estacionamento. É uma pena, porque não tem como parar os carros lá próximo ao comércio. E aí, o pessoal, como Taguatinga é um grande centro de compras, Ceilândia e até Bandeirante com a sua feira tradicional, muitas pessoas vão comprar lá no Bandeirante e em Taguatinga. A questão também da... Eu vejo que na próxima pesquisa nós vamos ter um avanço muito grande, presidente. Hoje nós estamos... A cidade é uma cidade muito exigente. As pessoas... Se vocês forem lá por volta das 19, 19h30, as pessoas estão caminhando nas pistas de Cooper. Nós temos ginásticas nas quadras, as mulheres, principalmente as mulheres, que preocupam mais com a saúde. Então, nós temos vários grupos fazendo ginásticas nas quadras, mas nós precisamos de muitos equipamentos públicos também. E agora, recente, dia 20 de abril, o nosso governador Aguinaldo lançou naquele projeto Brasília Cidade Parque, o Parque Ecológico do Riacho Fundo, porque até então o parque existia, porque é a natureza, Deus deixou lá, e se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é um dos lugares mais belos que eu já vi aqui no Distrito Federal. Nós temos lá o Cerrado com Mata Atlântica, tem árvore de Mata Atlântica lá, e só dentro da poligonal, dentro do Riacho Fundo, nós temos, num espaço tão pequeno, presidente, pelo mapa, o senhor vai ver que lá nós temos 17 nascentes nascendo praticamente dentro do Riacho Fundo, tudo dentro do Riacho Fundo. Então, é um lugar muito rico nessa situação hídrica. E o Parque Ecológico foi lançado dia 20, nós vamos ter 17 equipamentos públicos lá dentro, quadra poliesportiva, anfiteatro, caminhada, pista de Cooper, até para melhorar, assim como o Distrito Federal aqui, Brasília, tem o Parque da Cidade, que as pessoas vão. O governador está lançando, é o 33º parque lançado, alguns já concluídos, e essa obra já foi lançada e já tem começo e término também da obra para melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas do Riacho Fundo 1. Nós estamos, em questão das escolas, as escolas são poucas, precisamos, tanto ter nossa escola fechada, lá nós só temos uma escola de ensino médio e precisamos, por isso que migramos para outra cidade. Então, nós temos que construir mais escolas. Já vai começar a escola classe 1, é uma das primeiras do Riacho Fundo, vai ser demolida a construção dela. E também o governador lançou agora no Caderno de Cidade 2 creches lá para a cidade do Riacho Fundo, na QN9. E nós também, já na gestão do nosso governador Aguinaldo, nós construímos na QN7 uma escola infantil. Hoje nós temos 216 crianças que vale a pena as mães e os pais irem lá conhecer as crianças fazendo 5 alimentações por dia e estudando 10 horas por dia. E é isso que eu vejo que esse grande avanço, e temos mais o projeto na Secretaria de Educação de migrar todas as escolas, é um projeto do governador Aguinaldo, para a gente migrar as escolas para tempo integral. E aí a gente vai diminuir mais a violência, nossos jovens, nossas crianças vão evitar de ficar na rua, enfim. E a questão da segurança também, lá no Riacho Fundo, o batalhão ali é muito próximo a 075, que cuida também do Riacho 2. E ontem, aí também uma determinação do governador, que todas as administrações dessem todo o apoio aos CONSEG, Conselhos de Segurança Comunitário. Então, é uma determinação que o administrador esteja presente, secretaria, a delegada-chefe, o comandante da PM, o bombeiro, para que a gente tome as decisões imediatas. O que for definido lá, ontem mesmo, saímos de lá por volta de 10h30, 11 horas da noite, com a comunidade, da questão da segurança. E agora o governador colocou ainda, presidente, que a Secretaria de Governo acompanhasse, que tudo que fosse decidido nas reuniões passaria para o governo, para que isso tivesse um efeito maior, mais rápido. Outra coisa que nós vamos ganhar lá, que vamos rapidamente, na próxima pesquisa, eu acho que vamos ganhar muito com isso, é porque nós já temos o campus lá
provisório do IFB, Instituto Federal de Brasília. E agora nós já disponibilizamos a área junto com a SPU, que é a área da União, e já está construindo o campus da UFB na cidade do Riacho Fundo, onde eu conversando lá com o reitor, o Conciani, que vão ter curso superior também na área de gastronomia e outras áreas importantes lá no Riacho Fundo. Então, a gente está lá cuidando da cidade e a gente fica feliz de estar numa cidade que ela cresceu, que melhorou a qualidade de vida do povo e estou à disposição, viu, presidente, para qualquer dúvida que for tirada. Outra coisa, nós chegamos lá, só para você ver o tanto que a comunidade lá é exigente, são pessoas que têm conhecimento, que buscam conhecimento. Assim que chegamos na gestão, em dezembro, final de dezembro, visitando os logadores públicos, o primeiro local a visitar foi a biblioteca pública. Cheguei lá, encontrei vários jovens concurseiros, com a biblioteca muito ruim, baixa, em condições muito ruins. Aí nós já estamos com um projeto bem adiantado para construir uma nova biblioteca, e a primeira demanda deles foram que a gente abrisse a biblioteca aos sábados. E aí, eu falei, se é uma demanda da comunidade e precisa, olha, eu como sou da iniciativa privada, alguns servidores não gostaram, mas aí mandamos para o Diário Oficial, e a biblioteca do Riacho Fundo hoje abre aos sábados de 8 às 16 horas. Todos os dias. Inclusive lá não houve ponto facultativo, porque a comunidade precisava de estudar. Houve ponto facultativo assim, não emendamos nem na sexta nem no sábado, porque os alunos precisam de passar nos concursos e eles precisam da biblioteca pública. Mas aí a gente sempre está conversando com os servidores e motivando, e depois compensamos esse dia que eles trabalham no sábado ou feriado, e a coisa está andando certo. Coloco à disposição do senhor presidente e alguma dúvida que quiser tirar em relação à gestão do Riacho Fundo, está à disposição dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Adalto. Só nesse aspecto aqui eu estou observando, porque é algo que a gente tem assinalado aqui sempre. Um dos objetivos da pesquisa, da PIDAD, é contribuir para que o governo faça um planejamento, mais próximo ali, com uma chance de acerto maior. E a gente tem identificado essa questão da creche. Realmente tem uma lacuna aqui no DF muito forte. E aqui a gente tem no Riacho Fundo 1.280 crianças, no maternal, creche, jardim 1, 2, o pré-escolar, mas temos 1.324 até menor de 6 anos fora da escola. Então, a gente realmente tem uma situação, e não é só o Riacho Fundo, não. Talvez o Riacho Fundo seja uma situação menos grave, mas é uma situação no Brasil inteiro, mas aqui no DF é uma situação crítica e que o governo tem trabalhado no sentido de universalizar o acesso à creche, porque a gente sabe que isso permite em particular, facilita para as mães o acesso ao mercado de trabalho, tem uma série de dobramentos. Então, ter esse dado aqui permite exatamente ao gestor público saber onde, em que dimensão que ele tem que promover o investimento. Bom, gente, está aberto aí para vocês, quem quiser fazer perguntas aqui para o administrador, ou mesmo comentários, fique à vontade. A UPA está dentro. Se a pessoa tem uma ideia, como é o seu nome? Domingos. Domingos, quando eu cheguei lá no Riacho Fundo, achei até interessante, comecei a limpar da UPA até lá próximo à administração, passar uma roçadeira, roçando os matos, cuidando. Depois eu fui conversar com o administrador do Bandeirante, falou, Adalto, eu fui lá conversar, ele veio me agradecer que eu tinha limpado a região administrativa dele. Então, aí hoje, eu até brinquei com ele outro dia, eu fiz uma feijoada, convidei, feliz, agora o povo já sabe onde é Riacho Fundo e onde é Bandeirante. Então, aquela placa das Mercedes, que tem uma placa lá, um ProDF, as pessoas falam que, tem uma história, viu, presidente, que fala que é placa das Mercedes, eu pensava que era uma concessionária de veículos da marca Mercedes-Benz. Mas diz que no passado, era um lugar de uma pessoa, de uma casa de prostituição, que a pessoa chamava Mercedes, entendeu? E aí criou
a placa da Mercedes, entendeu? Aí, hoje, a UPA faz parte da gestão do Bandeirante. Só que ela atende muito a nossa comunidade, porque, como eu não sei, falta de planejamento da gestão passada, e construiu a UPA do Bandeirante após uma estrada férrea. Então, não tem como fazer... fazer um viaduto é mais caro que fazer a UPA. Se fazer um viaduto para que o povo do Bandeirante venha até a UPA. Então, é uma dificuldade terrível aquilo ali. Então, para alguém do Bandeirante vir de carro à UPA, ele tem que sair, entrar na 075, fazer o retorno lá no Riacho Fundo e chegar à UPA. Então, mas ela está atendendo muito bem a cidade do Riacho Fundo. Então, eu até brinquei com a Elisa esse dia, falei, agora o pessoal sabe onde que é o Riacho Fundo, porque quando você vê a iluminação alta na Avenida Cedro, para cá é Bandeirante, do lado de cima é Riacho Fundo. E aí nós temos a outra parte do lado, que é a SPU, que é a área da União, que o pessoal está querendo levar umas usinas de reciclagem para lá. Já fizemos gestão para que vá para outro lugar, porque a comunidade lá é muito exigente. Mas a UPA é Bandeirante, mas está atendendo muito bem ao Riacho. Quem mais habilita? Aqui, ou é o Domingos, ou é o Ouro Fino. O Ouro Fino parece que foi para uma reunião fora. Então... Ele fez um comentário no início, logo que ele chegou, em relação à população, que ele achou que a população que está no nosso documento é bem abaixo do que consta para ele lá. Então, seria interessante ele esclarecer isso para nós. Aqui na pesquisa, viu, Ana, está incluso ao Riacho Fundo e o setor sucupira. Então, nós temos lá a Granja Modelo, que também não foi incluído, que é mais velho que o Riacho por 3 vezes. A Granja Modelo foi construída no final da década de 58, 56 a 58. Hoje mora mais ou menos em torno de 700 pessoas lá na Granja Modelo. Aí nós temos o setor Canegai, que era um setor meramente produtivo da área rural, né? Quando os japoneses vieram para o Brasil. Você sabe que o Juscelino tem até uma história, não sei se, com certeza vocês já viram falar, que o Juscelino trouxe os primeiros japoneses, as primeiras 5 famílias japonesas instalaram exatamente ali, próximo ao Riacho Fundo, o setor Canegai. E aí os japoneses chegaram e falaram, mas presidente, como é que o senhor traz a gente para um lugar de uma terra tão ruim? Aí o presidente falou, se fosse boa, eu não trazia japonês. Então, eu não tinha trazido japonês. Para que japonês em terra ruim? Então, lá é um setor agrícola, que ainda, se vocês passarem lá na pista que liga, lá da Q1 até a UPA, por dentro, vocês vão ver alface, coentro, tudo lá, sem cerca, sem nada, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Só que aí veio a especulação imobiliária. Lá, hoje, tem 5 condomínios nessa área. Tem o condomínio Califórnia, condomínio Vitória Régia, Vale da Benção, Fortaleza e mais um outro que eu não estou lembrando. Então, são 5 condomínios em áreas que ainda é a área da União, área de APPs. Então, uma dificuldade terrível, mas já está consolidado esse condomínio, e lá mora muita gente. Por isso que eu te falei que realmente a pesquisa, se você for analisar, contar todos esses avanços que tiveram, essas invasões e vendas e grilagens de terra e aumento, tem muito mais que 37 mil habitantes. Hoje a gente fala em torno de 50 mil habitantes, a cidade do Riacho Fundo. Então, eu acho que exatamente uma parte da área rural, mas o setor Canegai não está aqui na pesquisa. O setor Canegai e a Granja Modelo. Então, eu vejo que são esses condomínios que estão fazendo a diferença aqui da população ter só crescido 2.000 e poucas pessoas, viu, presidente? Aí eu vou divergir. Vou divergir pelo seguinte, é normal, né, se a gente lida muito com isso, assim, a percepção, normalmente, do administrador, do gestor, está atendendo uma população maior, né, pela pressão das demandas e tal. Mas a gente aponta aqui na pesquisa de 2011,
35.268, né? E agora 37.300 e pouco. Mas o dado do próprio censo demográfico de 2010 era de 35.545, né? Ou seja, é praticamente igual ao que apontava a pesquisa. Porque a pesquisa, ela é feita, antes ela era feita com base no cadastro da SEB, tinha até uma possibilidade de uma variação maior, mas agora ela está sendo feita com base no próprio setor censitário do IBGE, tá certo? Então, a chance, a gente pode admitir alguma coisa, uma variação aí de algo 5%, 3%, 4%, agora não nessa proporção, né? A menos que o Riacho Fundo tenha uma população rural muito grande, que eu não acredito que seja o caso, tá certo? Planaltina, por exemplo, tem uma população rural grande, né? Mas não acho que o Riacho Fundo seja exatamente o caso. Então, eu diria que está mais para 35 mil, 37, né? Nessa faixa, 37, 35 a 40, do que para 50, né? Acho que não tem a menor possibilidade dessa população tá nessa dimensão. Agora tem isso, né? Às vezes a administração lida com a questão de população flutuante, né? Então a percepção, né? Tem pessoas que vão trabalhar no local, tem pessoas que são visitas, né? Pessoas parentes que recebiam. Então, às vezes, pode passar uma percepção de uma população além daquela que... Ou então procura determinados serviços na região, mas né? Eu aqui, até pela proximidade, a gente tem preocupação muito grande com isso, né? Na divulgação da PIDAD de 2011, o administrador de Ceilândia, ele bateu o pé dizendo que tinha 600 mil habitantes de Ceilândia. Não, Ceilândia tem 600 mil. E a gente, na pesquisa, tinha apontado, se não me engano, 402 mil aqui na PIDAD. E ele, não, 400, é 600 mil. E quando saiu o censo demográfico, né, era 398 mil. Né? Então, assim, a gente tem uma referência que é o censo. Bom, tem gente que questiona até o censo. Não, o censo também está errado. Tá bom, aí não... Né? Mas é aquela história. Se a gente já fez essa brincadeira aqui, se a gente somar a população das regiões administrativas, que todo administrador acha que tem, a população de Brasília não é de 2.700.000, é de 4 milhões. Né? Então, a gente... O Juscelio vai lembrar do episódio, quando a gente estava fazendo uma conversa com os administradores lá na coordenadoria da cidade, né, com o Chico Machado, e aí apareceu essa discussão, e no Guará era 135 mil habitantes, né? E o censo também era Guará, só para confirmar aqui, né? É nessa faixa, né? Aí ele falou assim, não, lá no Guará não tem 130 mil habitantes não, lá no Guará tem 180 mil. Aí eu falei, mas como é que você afirma que tem 180? Não, essa informação aí qual é a sua fonte para você afirmar que tem 180 mil? Nada, Cidinha. Aí, o que é Cidinha? Que fonte é essa? Eu estou citando a fonte aqui da pesquisa, tenho do IBGE. O que é Cidinha? Não, a Cidinha é uma arquiteta que tem lá, que conhece tudo do Guará. Então, e ela garantiu que tem 180 mil, né? Então, a gente, né, nesse ponto, a gente diverge, né? Porque a gente realmente foi muito, muito bem balizado, a gente fez o detalhamento, está aqui a Mira, né, que é lá da equipe de estatística, do núcleo de estatística, a gente faz com muito rigor, né, essa questão dos setores censitários, da identificação, da seleção dessa amostra, né? Então, aqui eu quero fazer a defesa, né, porque eu estou fazendo a defesa exatamente do rigor técnico, né, do trabalho lá do núcleo de estatística, da Iraci, né, como a coordenadora da pesquisa, né, em relação, né, ao contingente. Mas isso não anula nada, né, não anula nada porque, né, o importante nessa discussão é que essa população hoje do Riacho Fundo, ela está extremamente bem, né, bem servida, extremamente não, mas está bem servida, e mais do que isso, né, a evolução, acho que a gente tem que ver a dinâmica, né? Então, nesse curto período de 2 anos, a gente observar a melhoria na renda, no acesso aos serviços, no acesso aos bens, na melhoria da qualidade de vida, né? Acho que é algo positivo, é o que a gente deseja para todas as regiões do Distrito Federal, né? E faça o seu trabalho de marketing, pega esses resultados aqui e leve lá para o governador, né? E diga para ele aqui, governador, o que você está desde quando lá? Então não é só trabalho teu não, né? O outro também tem. Pois é, mas não importa, né? É um trabalho coletivo, né? Um trabalho
do governo de que nesses 2 anos, né, com certeza, né, pelo menos entre as 7 já pesquisadas, é muito, muito legal, né, que a gente perceba que o Riacho Fundo tenha tido, né, essa extrema melhoria. E a gente aqui não deixa de apontar os problemas não, viu, Adalto? Teve uma outra região que o administrador até não gostou muito, né, porque os dados não foram muito bons em alguns casos, né, em termos de analfabetismo, né, até teve um aumento, mas ele respondeu, foi o Rizomar de Samambaia, né, que aí na semana seguinte, em cima dos dados de aumento do analfabetismo, ele já tinha lançado um programa em Samambaia, né, de alfabetização de adultos. Então, é isso que a pesquisa serve, né? Não importa se piorou a situação, né, tem alguma coisa concorrendo para que ela piore. Então, o importante do gestor é isso, identificou o problema e vai lá e enfrenta o problema, né? Essa aqui é o que a gente tem colocado, né, para o governo como uma validade maior da PIDAD. Mais alguém gostaria de... Aldo? Aldo sempre fala também? Está caladinho aí, Aldo? Senhor administrador, tem muito número aqui, o presidente acabou achando que houve uma evolução, etc. Mas em todas as cidades satélites, o que se nota é que talvez a qualidade de vida pudesse ser maior se o próprio núcleo urbano tivesse possibilidade de oferecer mais atividades, quer dizer, empregos na própria localidade para evitar deslocamentos. O que eu anotei aqui é que em 2011, 61% tinha automóvel e isso subiu para 67%. Quer dizer, o automóvel é para sair de lá, já que a gente sabe que ainda necessitamos de melhorar muito o transporte público, não é? E por lá ainda não passa o metrô. E talvez não passe porque é uma localidade pequena, com limitações para se ampliar, etc. Eu lhe pergunto se o Riacho Fundo teria alguma vocação para desenvolver o terciário, né? E talvez até o que eu chamo de quaternário, que seriam atividades acima do terciário comum, que seria comércio, etc. O senhor falou alguma coisa sobre um centro universitário, né? Lá, quer dizer, a atividade superior é o quaternário, né? Então, noto também que saem de lá para Taguatinga poucas pessoas, né? Quer dizer, apenas 4,8% do Riacho Fundo demandam Taguatinga para trabalhar. E localmente apenas 25,5%, quer dizer, pessoas trabalham na própria localidade, e o plano piloto, como sempre, em todas as localidades, predomina captando os trabalhadores de lá, que fala Brasília, né? Mas é o plano piloto, quase 38%. Então, eu lhe pergunto se haveria uma possibilidade de aumentar esse percentual de pessoas que trabalham na própria localidade. O senhor presidente, primeiro eu quero falar com o senhor que eu não discordei da pesquisa, não, pelo contrário, são técnicos, a Codeplan, pelo contrário, é uma recuperação da Codeplan. Eu acho que, pelo contrário, a Codeplan vivia nas páginas dos jornais, hoje ela vive em páginas diferentes hoje, entendeu? Graças a esse governo, a presidência, passamos das partes para caderno de cidade, economia, pelo contrário, é um órgão de muita segurança, tanto que quando eu cheguei aqui, eu estava brincando com as meninas aqui, essas meninas, que eu ainda não gravei o nome delas, e lá no Riacho tem mais ou menos uns 8 servidores da Codeplan e fazem a diferença. São pessoas que fazem a diferença, diferente de outros servidores, pelo contrário. Agora, igual, eu até imagino que o senhor ouviu do administrador do Gará, não estou aqui fazendo crítica nenhuma, mas eu não sei o porquê que os administradores ficam com essa picuinha de querer, que quando vai mudar a poligonal de uma região, o recurso, nós não estamos tratando de prefeitura, gente, nós estamos tratando de administrações, que é um caixa único, GDF, não tem problema. Eu estou administrador do Riacho Fundo, mas com o compromisso que eu tenho com esse governo, eu estou administrador de todo o Distrito Federal. Onde que eu vejo um problema em Riacho Fundo, em Braslândia, Ceilândia, Gama, eu estou louco para tentar resolver. Exatamente. Então,
Eu não sei por que esses administradores ficam com essa coisa, porque não tem arrecadação. A arrecadação é única, vem para o caixa, é único. Então não vai mudar em nada na vida dele. Pelo contrário, se ficar menor, vai ser mais fácil para ele administrar. Então, é besteira isso, viu, presidente? Só para falar em relação à pesquisa, eu acredito muito firme na pesquisa. Agora, é triste, o senhor deve ter visto a reportagem agora recente, nesse feriadão aí, ontem mesmo o Gama foi construído 12 casas num feriado de 3 dias. Você imagina o que é isso. Então, lá no Riacho Fundo não foi diferente também, não. Cada dia eles constroem, mas aí a Riafis vai e demole. Então, se eu faz uma pesquisa hoje, com a semana já tem uma casa de novo. Então, Brasília é essa loucura da invasão, mas eu, pelo contrário, eu não estou discordando, não. Esses locais existem, é tanto que já foi derrubado casa lá. Semana passada foi derrubado no Riacho Fundo também. Foram construídos 3 no feriado. 3 no Riacho Fundo, lá nesses condomínios que eu estou citando para os senhores. Então, é isso que faz com que as lideranças, porque a população é 50, tanto que eu não... a percepção termina, mas eu não, em nenhum momento discordo da pesquisa. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar em cima desses números para a gente melhorar mais. A questão do comércio. Olha para o senhor ver, o senhor Aldo, a pesquisa. Senhor Aldo, hoje a gestão do governador Agnello, o que nós estamos querendo fazer? A inversão. O plano piloto tem 260, 280, é menor do que Ceilândia em matéria de populacional, não é isso? 210, mas fala 280, para você ver. É bom a gente já... Todo mundo puxa um pouquinho. Lá ainda bem que o Riacho, o percentual está sendo bem pequeno, porque de 400 para 600 é 200 mil Ceilândia. É gente que é uma outra cidade dentro, né? Então, lá a percepção é um pouco menor, ainda bem, né? Então, a política do governo Agnello é a gente fazer o inverso, é criar emprego nas cidades satélites. Porque enquanto, você imagina, tudo, a pessoa às vezes reclama, segurança pública, saúde, tudo, a pessoa, vai para o plano piloto. Mas você sabe, já pensou uma cidade de 210 mil habitantes receber 1.200.000 pessoas todo tanto dia? O que é isso? Estoura tudo, os equipamentos públicos, a segurança, o trânsito. Então, é tanto que logo, com certeza, a Codeplan vai estar instalada lá em Taguatinga, lá no centro administrativo, né? Se Deus quiser, o mais breve vai ficar aqui. Tem uma disputa, mas aí, fazer o inverso disso. Então, o que acontece, Aldo? O Riacho Fundo não criou emprego até pela questão da poligonal do Riacho Fundo, que eu já falei. Ela é um pequeno, é um bairro, é um condomínio horizontal. Então, o que acontece? Do lado tem a área da SPAU, que para você conseguir alguma coisa com o governo federal não é fácil. A Lúcia lá, que é a secretária de Patrimônio da União. Então, a questão, só para você entender, secretário, nós, a semana passada, não sei se vocês, as meninas que gostam de bolsa, vocês já viram aquelas bolsas feitas de lacre? Lacre de cerveja, lacre de... Você sabia que aquilo é feito no Riacho Fundo e é exportado para os Estados Unidos, para a Europa? Eu tive visitando, o prazer de visitar lá. A menina chama até Chica Rosa, é a marca dela lá. As bolsas lindas. E, às vezes, falta um pouquinho mais de incentivo do gestor. Porque eu cheguei lá, são 45 mulheres trabalhando em condições muito difíceis para elas. Aí eu já estou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a SEDESP, para a gente procurar melhorar as condições para ela gerar mais emprego. Agora, o Riacho, é difícil da gente aumentar o número de empregos lá. Eu não vejo oportunidade, porque do lado tem o parque e, como eu falei, a poligonal lá é pequena, a área do Riacho é difícil para você criar mais emprego. Né? Horizontal não podemos crescer muito, não permite. Mas nós estamos lá já também com reforma de feira, criando feiras, a feira modelo lá do Riacho Fundo, tem um shopping Riacho Mall, também que gera uma parte do emprego. Mas devido à facilidade de Taguatinga ser muito próximo e ser um polo gerador de emprego muito fácil, Taguatinga e Ceilândia, o povo vai mais para lá. Mas a gente está preocupado com essa questão da geração de emprego, essas questões lá do Sucupira mesmo. Lá tem uma área comercial
que a gente ainda não pode liberar as licenças de funcionamento, os alvarás, porque, inclusive, o Ministério Público arrochou a gente ultimamente, recomendou essas leis, a 4.611, que a gente estava liberando as licenças. Cortamos o nosso barato disso, mas nós não vamos parar por aí. O governo está preocupado em criar uma legislação para a gente gerar emprego e renda, porque hoje, seu Aldo, se qualquer gestor público que preocupar com Brasília, a Brasília do servidor público, dos senhores, só do servidor público, nós vamos entrar em colapso, porque o Distrito Federal hoje, com 2.700.000 habitantes, com mais 1,5 milhão aos seus redores, se a gente pensar só na Brasília do Juscelino e não gerar emprego e renda dentro do Distrito Federal e na Grande Brasília, na região metropolitana, só o serviço público não vai conseguir. Então, nós temos que preocupar mesmo com essa situação. E eu estou preocupado, porque eu também estudante de iniciativa privada, eu tenho interesse que o comércio cresça lá e gere mais emprego lá no Riacho Fundo. O Aldo, vou passar já, mas, eu acho que essa questão também, viu, administrador, o Riacho Fundo ele tem um percentual bem elevado de pessoal na administração pública. E aí é inevitável, porque esse emprego na administração pública está muito concentrado aqui no plano piloto, né? Então, assim, e a dificuldade do Riacho Fundo, já tinha assinalado antes, é que ele está muito próximo a Taguatinga, que tem um peso, né, comercial muito grande, tanto que, né, a gente vai ser a região das pesquisadas que tem o menor percentual de pessoas trabalhando na própria região por conta desses dois fatores. A administração pública, muita gente está, né, são os dois setores que mais empregam, mas onde? A administração pública no plano, não é isso, na área comercial, então a chance de expansão comercial também não são, né, das melhores, né? Mas eu concordo com o Aldo que realmente o ideal seria que gerasse emprego na própria região, mas eu imagino que o Riacho Fundo ele esteja se desenvolvendo como uma espécie de um bairro eminentemente residencial, né? Um bairro basicamente residencial, né? Que também não é uma coisa ruim, né? Acho que tem esse aspecto também importante. A Beth está escrita, depois a Carita. Vamos ser bem breves, porque vamos liberar o administrador aqui. O Jussano já foi para lá, né, para o link lá da Globo. É importante que ele também esteja presente lá. Vou pedir para a Carita já falar, porque aí ele já responde na resposta para poder liberá-lo lá. Vai lá, Carita. Um pouco seguindo o que o professor Aldo falou, eu fui moradora de Riacho Fundo, tenho muita saudade de lá. Só não tenho saudade do engarrafamento, mas a cidade é muito bacana. E tive a oportunidade de ser professora naquela escola grande ali, até religiosa, Centro Educativo Passionista. E aí, como a pesquisa é feita com um questionário para os adultos, eu não sei se essa saída de pessoas para estudar em outras regiões está conectado só com o ensino superior. Porque eu queria uma impressão do senhor nesse sentido, que apesar de acreditar e defender que a educação deve ser uma política pública e não um negócio, um comércio, mas eu sentia na cidade, pelo menos na educação básica, uma oferta grande de escolas, de empreendimentos educacionais, né, educação básica, e qual a relação da administração com esse setor aí, de comércio, da educação, e qual a importância, o peso disso, que aquela escola cresceu muito, vai até o ensino médio hoje, se não me engano.
falando, o seu Aldo acho que já saiu, né, o professor, mas o Riacho Fundo falou do negócio de metrô, que não vai acontecer, mas hoje o governador vai lançar também, agora no segundo semestre, o eixo sudoeste, que é a mobilidade urbana da obra do PAC, que vai também melhorar, viu, é Karen, né? Carita. Viu, Carita? Você falou dos engarrafamentos para chegar lá. Realmente é uma dificuldade muito grande, né, para chegar no Riacho Fundo e para sair, mas nós já estamos aí, já para ser lançado o edital da mobilidade urbana na região, o eixo sudoeste, que vai ligar Gama, Riacho 2, Recanto, Samambaia, passando em frente ao Riacho Fundo 1, que vai ter um complexo de viadutos ali, de elevados, mais ou menos 3, com passarelas, com estação para os ônibus, enfim, para o VLP. Então, vai melhorar muito essa questão do trânsito ali próximo ao Riacho Fundo. A área rural que você falou, é triste falar para você isso, que é uma história que está sendo acabada. Geralmente, infelizmente, esses condomínios que eu citei aqui, os senhores que foram morrendo, você sabe que nós também temos data de validade, foram morrendo os antigos e os filhos foram vendendo as suas chácaras e hoje viraram condomínio. Então, é uma região muito produtiva que hoje você passa e fica com dó. Do lado um condomínio, do lado alface, coentro e abobrinha, e os japoneses ainda tentando sobreviver. É tanto que lá tem uma associação de produtores rurais, que eles estão com um problema lá no canal de irrigação, que já foi feito há tantos anos. Já acionei a Secretaria de Agricultura, já nós vamos fazer uma visita em loco para a gente ver qual a posição a gente toma para melhorar para o que restam lá na região administrativa de Riacho Fundo, na área rural. Porque é muito pequena a região rural lá. Hoje, praticamente, não existem. Porque de um lado é parque, outra área é do SPU, e esse setor Canegá, e do outro lado é Parkway e Bandeirante. Então, é muito pequeno a situação lá. E exatamente esses condomínios estão sendo instalados nessa área rural que, infelizmente, falta de planejamento fizeram a cidade nas áreas que tinha que ser preservada. Tem nascente lá. Viu? E a questão das escolas que você falou, lá, se não me engano, são 9 escolas particulares, e a gente tem uma boa relação, porque lá tem o Isaac Newton, que você deve conhecer, uma escola que tem em torno de 800 a 1.000 alunos, né, e a gente tem uma relação, nós conversamos, porque nós temos importância, porque a gente também prega muito pela educação e achamos que tinha que ter educação de qualidade para todos. Mas, infelizmente, nós ainda vamos andar um pouco mais isso, porque quando você pensa que a plena capital da República, do Distrito Federal, nós encontramos escola de lata e de amianto, você sabe como encontramos o Distrito Federal. Então, nós estamos preocupados, o governador está preocupado, está sendo lançado 111 creches, tem as coberturas das quadras lá, das quadras poliesportivas das escolas públicas, para todos. Agora nós vamos começar, agora no segundo semestre, cobertura para que as nossas crianças joguem, pratiquem suas atividades não na chuva e no sol. E as escolas particulares, a relação são muito boa. A Passionista, você sabe, ela tem um problema lá de concessão de uso, né? Aquela área não é particular, é uma área pública, e isso vai ser discutido, talvez, aí a nível de terra cap, futuramente, entendeu? Porque, não sei se você viu, lá também tem uma creche, o Éder, você lembra de lá, né? Uma creche, e agora tinha um termo de concessão de 20 anos, e a terra cap, o colegiado da terra cap, cassou essa concessão. Então, tem os problemas para ser enfrentado, mas a gente está enfrentando um a um e buscando soluções. Mas só vamos chegar a isso se qualquer gestor que não investir na educação não chega a lugar nenhum. Ninguém chega a médico, a juiz, sem passar pela primeira infância. Então, a gente luta muito pela educação e o governador está centrado nessa questão da educação. Agora, não conseguimos resolver os problemas crônicos do Distrito Federal que passamos durante 50 anos, como você viu aí, até a questão dos ônibus. Durante os 50 anos, quem mandava na gestão dos ônibus são pessoas que faziam o que queriam, é fácil, eles mesmos que... E hoje, no enfrentamento do governador Aguinaldo, a gente vai ter, se Deus quiser, até o término desse governo, uma mobilidade urbana de qualidade, e também as escolas vão fazer, pelo menos deixar a marca, construímos essas. E aí, se alguém entender que se a população enxergar que podemos
mostrar o que vamos fazer, o que fizemos, e dar uma outra oportunidade para a gente fazer novamente, a gente vai ficar muito feliz com isso, porque o projeto é um projeto de mudança do Distrito Federal, é retomar o Distrito Federal que precisava de passar por essa mudança. Obrigado. Ok. Rapidinho, o parente, porque ele tem que estar meio-dia lá para entrevista. Vai lá. É porque ele tem que estar no link lá da Globo, lá, e senão ele vai... Não, é mais ou menos dialogando com esse último questionamento que nós sabemos que a pesquisa ela vai um pouco além da história de fornecer elementos necessários definir ações políticas. Ela reforça o papel regulador do Estado. E para todas essas áreas, não só o Distrito Federal, as diversas regiões administrativas, é necessário que haja um planejamento. É um CDOT reduzido. Que todas essas questões sejam de fato contempladas. Não só a manutenção, como até mesmo a recuperação, às vezes, do dito setor rural que está cedendo espaço para especulação ou expansionismo urbano. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente deveria estar se preocupando daqui para frente. Porque senão, logo, todos esses espaços eles serão reduzidos a uma espécie de selva de pedra que vamos ter aqui em termos de Distrito Federal. A preocupação é muito grande, porque o Distrito Federal, se eu ver, hoje nós somos a terceira cidade do Brasil. Olha para você ver o que é uma cidade com 52 anos, 53 anos, ser a terceira. Porque nós somos a quarta, porque na pesquisa não colocamos a Grande Brasília, que você, com um metro, um passo, você atravessa o Distrito Federal e chega no Goiás, dentro de uma mesma cidade. Então, você vê o quanto que é preocupante para a gente hoje nós já ganharmos de Belo Horizonte, que é uma cidade que tem mais de 100 anos, acho que uns 100 anos, né, por aí. Então, São Paulo, Rio, hoje nós estamos perdendo para Salvador, e Brasília é a quarta. Brasília, Distrito Federal. E se colocar Brasília, a Grande Brasília, que nós não podemos esquecer esses nossos irmãos que também vieram no mesmo sonho que nós, e não tivemos a mesma oportunidade, teve que migrar para o entorno, nós ficamos em terceiro lugar. É sétimo? A sétima? A área metropolitana comparando com as outras áreas metropolitanas. Não, mas eu estou falando assim, se juntar o Distrito Federal com a área metropolitana, nós passamos a ser a terceira do Brasil. Não, tem que comparar com as outras áreas metropolitanas. Ah, tá. Não, tá, isso. Eu estou falando que tudo vem para dentro do Distrito Federal. Então, nós temos que preocupar, mas aí imagina o senhor, que o senhor deve estar aqui tanto tempo, e essa cultura de invadir para depois ser dono. Nós enfrentamos isso. É uma dificuldade, nós levamos porrada todo dia. O governo está aí. Eu não vou falar nome porque a gente não está aqui, mas diz que teve gestores que fizeram reuniões por aí. No passado, eu nunca participei de governo, e é a primeira oportunidade que eu estou tendo, e é por causa desse projeto do Novo Caminho, aí eu vou vender o meu peixe para o governador, por acreditar nessas políticas públicas de recuperação, inclusive da própria Codepan, como nós já citamos aqui, e outras instituições que têm nome, que têm história no Distrito Federal, que eu estou nesse projeto. Então, alguns gestores falaram que quando o Distrito Federal terminasse de ser ocupado, ia invadir Goiás e Minas. Isso é uma loucura. Então, o senhor sabe que a gente precisa de ficar vigilante 24 horas, porque é muito triste a gente viver num lugar que só tem cimento e prédio. Então, nós precisamos de manter o verde, as áreas rurais, igual Braslândia, que é ainda uma das maiores produtoras de alimentos aqui, até por fato, graças a ela ter ficado um pouco mais longe. Se fosse aqui perto em Taguatinga, já tinha virado uma Taguatinga. Então, desse lado, o Gama. O Gama cedeu áreas. O Gama, quando eu cheguei ao Gama, o Paraná era Gama. São Sebastião era Gama. O Bandeirante, o Gama vinha até próximo ao Bandeirante. Parcoí tinha parte que era Gama. Então, Recanto da Zema era Gama. Riacho Fundo 2 era Gama. Então, nós estamos perdendo as áreas rurais para virar cidade. Então, hoje, as políticas públicas do governador Agnello é a gente fazer adensamento da cidade, não construir novas cidades.
porque tem muitas áreas que precisam ser adensadas mesmo, porque tem as políticas públicas habitacionais. Agora, precisamos, todos nós, temos que ser vigilantes para cuidar, senão não temos o que respirar. Daqui a pouco, eu até falo que se não tivesse os órgãos fiscalizadores, daqui a pouco Brasília já estava chegando em Goiânia, a Paracatu, a Unaí, ia virar uma loucura. Então, é uma preocupação que todos nós, como gestores, temos que ter. Agora, mandamos diariamente a GFIS nas invasões, nas construções irregulares, em cabeceira de morro, próximo a córrego. Agora, você convenceu o cara que não tem que tinha cultura de invadir, do lado do manancial. E eu enfrentei isso agora na relação lá do lançamento do parque, presidente. 6 moradias lá, 6 chácaras, uma advogada, que a casa dela, a mina está a 4 metros dentro da casa dela, e advogada. E ela falando que tinha razão. Mas aí você tem que enfrentar, levei para o IBRAM, e a gente vai arrumar solução por cada problema. Muito obrigado pela oportunidade. Então fica o nosso agradecimento aqui, a sua vinda, né, a essa verdadeira aula aqui sobre o Riacho Fundo, né, e os nossos parabéns também pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo lá. E sempre que precisar, conta com a gente aqui. Eu que agradeço, presidente. Continue. Obrigado.